Eu cresci ouvindo que minha irmã gêmea era a estrela da família. Isabela era a luz e eu era a sombra. Se ela tirava nota 10, diziam que era talento. Se eu tirava a mesma nota era porque eu tinha colado. Quando ela chorava, diziam que era sensível. Quando eu chorava, era drama. Eu aprendi cedo a engolir sapos, mas jamais imaginaria que um dia teria que engolir uma acusação de roubo diante de todos. E o pior, com minha prima segurando a mentira como se fosse verdade absoluta. Mas antes de contar sobre o roubo, você precisa entender o tipo de ambiente em que cresci. Meus pais sempre foram mais próximos da Isa. Eu tentava não demonstrar, mas cada vez que minha mãe passava a mão no cabelo dela e dizia, minha perfeitinha, era como se arrancassem um pedaço meu. Meu pai a levava para as reuniões de trabalho, para os eventos da empresa, e me deixava em casa com desculpas esfarrapadas. Você entende, né, Bia? A Isa se dá melhor com as pessoas. E eu entendia, até demais. Quem não entendia mesmo era minha prima Carol. Ela era o tipo de pessoa que sorria pela frente e cravava as unhas pelas costas, sempre tentando me diminuir. Quando éramos adolescentes, ela espalhou que eu tinha beijado um professor, mentira absurda que quase me fez ser expulsa. Ela se safou dizendo que ouviu de alguém e, claro, ninguém fez nada. Afinal, era a filha da tia Vânia, a queridinha da matriarca. O tempo passou. Eu me tornei uma mulher mais reservada, mais resiliente. Trabalhava duro em uma loja de roupas no centro, enquanto a Isa fazia medicina, bancada pelos meus pais, claro. Carol, por outro lado, fingia trabalhar com marketing digital, mas vivia pedindo investimentos para a família. Um verdadeiro parasita com bom vocabulário. A gota d'água veio no aniversário de 60 anos da minha avó. Ela é o último elo da família que ainda tenta manter todo mundo unido, então todos compareceram à festa. Primos, tios, até parentes que eu nem lembrava mais. E claro, Isa e Carol chegaram juntas, com vestidos caríssimos e sorrisos forçados. Eu fui com um vestido simples, mas arrumado. Levei um presente simbólico, um porta-retratos antigo com uma foto da vovó na juventude. Achei que seria bonito. E foi por 5 minutos até o caos começar. Estávamos todos na varanda conversando, quando Carol começou a gritar. Minha bolsa! Alguém viu minha bolsa? Era uma Prada importada. A confusão começou, todos parando o que estavam fazendo. Ela revirava almofadas, móveis, quase arrancando a decoração. Até que parou, olhou direto para mim, e disse com a voz mais venenosa que já ouvi. Bia, você estava perto da minha bolsa, não estava? Fiquei em choque. O quê? Claro que não. Ela deu um passo à frente, teatral. Você sempre foi meio necessitada, né? Desculpa, mas precisamos revistar sua bolsa. Minha mãe imediatamente pegou o gancho. Filha, mostra só para acabar com isso. Eu deveria ter dito não. Eu deveria ter saído dali com a cabeça erguida. Mas na hora, cercada por todos aqueles olhos me julgando, eu tremia tanto que mal conseguia respirar. Abri minha bolsa. Não tinha nada além da carteira, um batom e meu celular. Obviamente. Mas Carol não desistiu. Talvez você tenha escondido em outro lugar. Alguém viu ela sair da sala? A vergonha me subia como ácido pela garganta. Olhei para Isa, esperando apoio. Ela desviou o olhar. Foi como se eu tivesse levado um soco. De repente, um dos sobrinhos pequenos entrou correndo na sala gritando. Achei. A bolsa da tia Carol estava no banheiro, atrás do cesto de roupa. O silêncio foi imediato. Todos correram até o banheiro e lá estava a tal bolsa, intacta. No fundo do cesto de roupa suja, como se tivesse sido plantada lá. Meu avô foi o primeiro a falar. Carol, isso tá parecendo coisa armada. Ela tentou rir. E imagina, vô, deve ter sido distração minha. A Bia não levou a mal, né? Foi só um mal-entendido. Mal-entendido? Eu queria gritar, eu queria que todos sentissem o que eu senti. Mas a única coisa que fiz foi sair correndo dali, envergonhada, com o coração batendo no pescoço. Naquela noite, chorei até perder o ar. Minha irmã me mandou uma mensagem dizendo: você precisa entender que é fácil as pessoas desconfiarem quando você nunca brilha. Aquilo me matou por dentro. Foi o estupim. No dia seguinte, pedi demissão. Peguei o pouco que tinha guardado e fui morar com uma amiga numa cidade vizinha. Cortei o cabelo. Comecei terapia. E decidi que aquela seria a última vez que permitiriam me esmagar. Mas o destino, esse sádico, ainda tinha mais planos. 2 semanas depois, descobri que Carol havia feito algo ainda pior, algo que poderia ter arruinado minha vida de verdade, e ela tinha ajuda. E dessa vez, não ia acabar em silêncio. Na semana seguinte àquele desastre, eu me mudei com o coração em frangalhos, mas também com uma fagulha de algo que eu não reconhecia há muito tempo, raiva canalizada. E dessa vez eu não ia implodir sozinha, eu ia usar aquilo para me levantar. Minha amiga Júlia me acolheu em seu apartamento no interior. Ela era diferente de qualquer pessoa da minha família, direta, mas afetuosa. Não tentava me consertar, me ouvia, me validava. E foi ela quem me arrastou, contra minha vontade, para a entrevista de emprego numa empresa de eventos. Só vai, Bia. Você precisa começar a andar. Ela disse, me empurrando com um café na mão e um currículo simples impresso numa folha amassada. Eu fui.
meio trêmula, ainda desconfiada da vida. Mas, surpreendentemente, eles gostaram de mim. 3 dias depois, comecei como assistente de produção de eventos. Nada glamouroso, carregar caixa, ligar para fornecedor, servir café para cliente. Mas havia algo ali, um ritmo, um propósito. E pela primeira vez, ninguém me comparava a Isa. Comecei a florescer. 2 meses depois, estava sorrindo com frequência. Peguei gosto por estudar comunicação, comecei cursos online, criei um portfólio com ideias de eventos temáticos. Meu chefe Rodrigo notou. Começou a me dar pequenas responsabilidades criativas. Ideias minhas começaram a ser aplicadas nos eventos reais. E foi aí que a bomba caiu. Na segunda-feira de manhã, cheguei no trabalho com meu crachá bloqueado. A coordenadora de RH me chamou numa sala. Beatriz, precisamos conversar. Recebemos um dossiê anônimo com prints e documentos sobre você. Tem acusações graves. Eu gelei. Ela virou o monitor. Ali estavam prints de supostas conversas minhas com fornecedores pedindo propina, oferecendo contratos falsos, falando mal da empresa. Um veneno cuidadosamente elaborado. Montagens perfeitas. Até mesmo uma troca de e-mails onde eu supostamente dizia que ia desviar orçamento. E isso é mentira. Eu disse, a voz trêmula. Isso é falso. Eu nunca escrevi essas coisas. Vamos investigar. Mas por precaução, você ficará suspensa. Saí da empresa como uma criminosa. De novo, eu estava no centro de um escândalo que não tinha criado. Voltei pro apartamento da Júlia aos prantos. E foi ali que me ocorreu. Quem mais poderia me odiar o bastante para forjar isso com tanto detalhe? Só uma pessoa. Carol. Mas ela não teria feito isso sozinha. Não teria acesso aos meus contatos de trabalho, nem ao nome dos fornecedores. Alguém mais próximo teria passado essas informações. Foi então que lembrei de uma ligação que tive com Isa semanas antes. Ela havia me chamado para conversar e dito: fico feliz que você esteja se virando, mas cuidado com o meio empresarial. Às vezes, gente inocente se mete onde não tem preparo. Na hora, achei apenas condescendente. Mas agora parecia mais um aviso disfarçado de ameaça. Eu precisava de provas. E se tem uma coisa que aprendi com a dor, é que ninguém vai lutar por você se você não fizer isso por si mesma. Comecei do óbvio. Peguei os prints e joguei no analisador de metadados de imagem. Os arquivos eram screenshots, mas tinham sido editados no mesmo notebook. Mesma resolução, mesmo padrão de compressão. Mais que isso, o nome do autor salvo nos metadados do arquivo era Exacarol 2024. Pensei, elas são burras ou arrogantes? Júlia, que tinha estudado ciência da computação, me ajudou a montar um relatório técnico explicando que as provas eram falsas. Enviamos para a empresa e anexamos o laudo. 3 dias depois, me chamaram de volta. Rodrigo, sério, me pediu desculpas pessoalmente. Disse que a denúncia anônima estava sendo investigada. Se isso for confirmado, você pode até processar os responsáveis, ele disse. E por favor, não saia da empresa. Você é valiosa aqui. Ouvir aquilo doeu mais do que qualquer ataque. Porque foi a primeira vez que alguém me chamou de valiosa, sem comparação. Saí da empresa com o rosto quente. E com um novo propósito, expor Carol e Isa para toda a família. Com provas. Com vergonha pública. Com gosto. Foi então que dei um passo mais ousado. Marquei um café com a Isa. Fingi querer reatar. Joguei verde. Sabe, fiquei arrasada com o que aconteceu no trabalho. Quase perderam a confiança em mim. Ainda bem que deu certo. Engraçado, né? Parece até que alguém quis me sabotar. Ela piscou rápido. Um leve tremor na mão que segurava a xícara, mas se recompôs. E teorias da conspiração agora, Bia? Não, imagina. E sorri. Até pensei em contratar um perito. Dizem que alguns prints foram criados no perfil Exacarol 2024. Curioso, né? Ela empalideceu. Deixou a xícara cair. O estalo seco da porcelana rachando na mesa me deu calafrios e satisfação. Não tô dizendo que foram vocês, continuei firme. Só achei curioso. Vou mostrar tudo na reunião de família do próximo mês. Vai ser ótimo limpar meu nome, né? Ela não respondeu. Saiu do café sem pagar a conta. E ali eu soube, peguei no nervo certo. 2 semanas depois, o plano estava pronto. Montei um dossiê impresso com laudos, prints, datas, análises. Entreguei um para cada membro da família no almoço da minha avó. Silêncio absoluto. Antes de começarmos a comer, só queria que vocês soubessem. Essas são as pessoas que quase arruinaram minha vida 2 vezes. Me acusaram de roubo. Plantaram provas falsas. Me perseguiram por serem incapazes de suportar minha existência. Minha mãe quis interromper, meu pai tentou acalmar, mas o estrago já estava feito. Alguns tios me olharam com culpa, outros com surpresa. Minha avó chorou. E Carol? Ela tentou rir. Isso é um teatro ridículo, Bia. Claramente você forjou isso tudo. Mas antes que ela terminasse, Isa se levantou, com os olhos marejados, e disse: para, Carol. Chega. Eu ajudei. Foi ideia minha. Eu não suportava ver ela feliz. Desculpa. Eu estraguei tudo.
O salão caiu num silêncio fúnebre. Minha mãe desabou. Meu pai ficou mudo. Carol se levantou furiosa e saiu gritando. Isa desmoronou no sofá. Eu não chorei. Não sorri. Só respirei fundo. Porque finalmente me escutaram. Mas isso está longe de ser o fim. Porque dias depois recebi uma notificação judicial. Carol estava me processando por difamação. Eu pensei que o pior já tinha passado. Depois de ser humilhada pela Carol, traída pela Isa e quase perder meu emprego por causa de provas forjadas, finalmente consegui expor as duas na frente da família inteira. A confissão da Isa parecia o fim da novela. Mas eu me enganei. 3 dias depois daquele almoço tenso na casa da vovó, recebi uma intimação. Você está sendo processada por difamação, calúnia e danos morais. Parte autora, Carolina Duarte. O papel tremia na minha mão. Eu ri, um riso seco, nervoso que mais parecia soluço. Era inacreditável. Ela mentiu, armou, quase destruiu minha vida, e ainda teve a cara de pau de me processar. Mostrei pra Júlia, minha amiga e maior apoio, que estava no sofá do meu lado. Essa mulher não tem vergonha na cara. Ela esbravejou. Mas que ótimo, porque agora vai tudo parar na justiça. A gente tem provas. Deixa ela se enterrar sozinha. Ela tinha razão, mas ainda assim o pânico me corroía. E se o juiz não acreditasse? E se o laudo técnico fosse contestado? E se tudo se virasse contra mim de novo? Eu nunca tinha sido ré nem autora em nenhum processo. Mal sabia o que fazer. No dia seguinte procurei um advogado local. O nome dele era Henrique. Jovem, mas direto, prático. Ele leu tudo, analisou as imagens, escutou minha história em silêncio. E no fim disse: Beatriz, você não só tem uma defesa sólida, como pode processá-la de volta por denunciação caluniosa. Essa mulher usou o sistema de má-fé. Só precisa estar preparada para mais guerra. Guerra. Eu ouvi essa palavra e senti uma faísca acender dentro de mim. Sim, eu estava preparada. Porque dessa vez não era eu fugindo. Era eu reagindo. Enquanto isso, a notícia se espalhava entre os familiares como pólvora. A tia Vânia, mãe da Carol, me mandou uma mensagem cheia de veneno passivo-agressivo. Querida, não entendo por que seguir com esse teatro. Você já teve seu momento de drama na reunião. Agora expor a família assim? Pense em como sua avó vai se sentir com essa história nos tribunais. Não respondi. Ela não estava preocupada com a avó. Estava com medo da reputação. Afinal, todo mundo naquela família se alimentava de aparências. E por isso mesmo, a Carol não recuaria sem tentar destruir tudo que restava da minha imagem. Mas ela não esperava que eu não era mais a mesma Beatriz calada e fraca de sempre. Chegou o dia da audiência preliminar. Eu sentei ao lado do Henrique, enquanto do outro lado da sala, Carol usava um vestido preto justo, maquiagem impecável e um olhar teatral de vítima. Ao lado dela, o advogado, grisalho, experiente, provavelmente pago com o dinheiro dos investimentos que ela vivia pedindo à família. A juíza nos olhou com severidade, mas paciência. Senhora Carolina, apresente sua denúncia. Carol começou a falar com a entonação de uma atriz de novela mexicana. Excelência, tudo que eu quero é justiça. A Beatriz me expôs publicamente e distribuiu dossiês falsos com informações mentirosas. Minha reputação foi manchada, minha saúde emocional comprometida. Já não posso trabalhar com meus clientes de marketing digital porque todos acham que sou uma golpista. O advogado dela reforçou. Temos testemunhas de que ela distribuiu material difamatório, e a própria Ré admitiu isso. Além disso, nossa perícia indica que os laudos anexados por ela são inconclusivos. A juíza anotava em silêncio. Então chegou minha vez. Henrique pediu a palavra. Excelência, gostaríamos de apresentar o laudo técnico que mostra que os arquivos utilizados para incriminar a Beatriz foram criados em um dispositivo cujo nome de usuário era Exacarol 2024. Temos também uma gravação em áudio da irmã da autora, Isabela, confessando ter participado da falsificação das mensagens. A juíza ergueu os olhos. Vocês têm isso em mídia? E temos. Henrique colocou o pendrive no notebook. Na gravação, a voz de Isa, embargada, dizia: Eu ajudei a Carol, ela queria ferrar com a Bia. Eu topei porque tava com inveja, porque a Bia tava finalmente feliz e eu não suportava. O silêncio que se seguiu foi denso como concreto. A juíza então disse: Vamos suspender esta audiência para análise técnica dos materiais apresentados. Mas já adianto, caso as provas sejam autênticas, esse processo se inverterá. A autora poderá responder por denunciação caluniosa. Carol ficou pálida. Na saída do fórum, Isa me esperava do lado de fora. Estava com os olhos inchados, suada, parecendo ter chorado por horas. Eu tô tentando consertar, Bia, eu juro que tô. Eu respirei fundo. Olhei pra ela com tudo que eu carregava dentro. Você não tá tentando me ajudar. Você tá tentando aliviar a própria culpa. Ela engoliu em seco. E eu continuei. Ajudar, Isa, teria sido me defender quando aquela vaca me chamou de ladra. Teria sido dizer a verdade quando todo mundo me tratou como lixo. Não é agora que você vai se redimir com meia confissão. Não comigo. E saí.
Pela primeira vez, eu saí deixando alguém sem resposta e me sentindo em paz. 2 semanas depois, Carol retirou a ação. Alegou falta de interesse em prosseguir com o processo. Mas eu não retirei a minha. E com os documentos em mãos, Henrique entrou com uma ação formal contra Carol e Isa, pedindo reparação por danos morais, assédio e falsidade ideológica. Mais do que justiça, eu queria que ficasse claro que elas não podiam simplesmente destruir alguém e sair impunes. Durante esse tempo, algo mudou em mim. Eu deixei de me sentir à sombra da Isa e passei a me ver como alguém real, forte. Comecei a receber mais responsabilidade na empresa. Fui promovida a coordenadora. Pela primeira vez, meus pais vieram me visitar. Meu pai ficou quieto o tempo todo, mas minha mãe disse: "A gente errou contigo. Não dá pra apagar, mas tô orgulhosa do que você virou, filha." Parte de mim queria negar esse carinho atrasado, mas outra parte só queria seguir em frente, sem carregar peso morto. Mas nem tudo estava resolvido. Certa noite recebi uma ligação anônima. Do outro lado da linha, uma voz distorcida dizia: "Você acha que venceu? A Carol não esquece. E ela vai fazer pior da próxima vez." Desligaram. Meus dedos congelaram no celular. A voz, fria e ameaçadora, ainda ecoava nos meus ouvidos. Era um aviso? Um blefe? Ou sinal de que Carol não tinha acabado? Quando desliguei aquela ligação, minhas mãos estavam tremendo. A voz era abafada, distorcida. Provavelmente um aplicativo. Mas a intenção era clara: intimidação. A Carol estava ferida, encurralada e agora perigosa. Era como se, ao tirar dela o palco que sempre teve, eu tivesse ativado o que havia de mais podre por baixo da maquiagem. E o que me dava calafrios era o fato de saber que ela não lutava limpo. Naquela noite, dormi com uma cadeira encostada na porta do quarto. Foi ridículo. E real. Porque o medo, mesmo quando a gente finge que não sente, mora em cada detalhe. No dia seguinte, fui direto à delegacia. Registrei um boletim de ocorrência. A policial que me atendeu foi direta: "Você quer uma medida protetiva?" "Ainda não, mas quero que fique registrado. Porque se algo acontecer comigo, eu quero que saibam onde começar." Voltei para casa com uma cópia do boletim na bolsa e o número da delegada no celular. Não me sentia exatamente segura, mas agora eu tinha ferramentas. Eu não era mais a menina calada que se encolhia num canto esperando a tempestade passar. Eu estava me preparando para enfrentá-la. 2 semanas se passaram em um estranho estado de alerta. A vida seguia, meu trabalho crescia, fui convidada a palestrar num evento de comunicação, e meu chefe começou a falar em me indicar para a coordenação geral. Mas por dentro eu me sentia como uma casa bonita por fora com rachaduras no alicerce. Foi aí que algo estranho aconteceu. Meu e-mail pessoal começou a receber mensagens de cadastros em sites que eu nunca entrei. Assinaturas em meu nome, contas de apostas, empréstimos pré-aprovados com meu CPF. Primeiro pensei que era phishing comum, mas quando um boleto de um empréstimo real de R$ 4.000 chegou na minha casa, eu soube. Alguém estava tentando me afundar financeiramente. Quem mais teria acesso ao meu CPF e meu nome completo, minha data de nascimento? Alguém da família. Alguém que já invadiu meus limites antes. Liguei pro meu advogado, Henrique. Isso já é tentativa de fraude de identidade. Podemos juntar isso à ação por danos morais. Mas precisamos provar que foi ela. E se eu der corda? Perguntei. E se eu fizer ela achar que eu estou vulnerável? Que estou cedendo? E isso pode ser arriscado. Mas se funcionar, vai ser fatal. Criei um perfil fake no Instagram. Usei uma foto de mulher jovem, parecida com uma das amigas da Carol, e mandei uma mensagem. "Oi, Carol. A Bia tá surtando. Disse que vai te perdoar se você parar de mexer com ela. Achei que você devia saber. Ela parece mesmo abalada." Demorou 12 minutos pra Carol responder. "Sabia. Ela não aguenta pressão. A fraca sempre foi ela. Então você ainda tá mexendo com ela? Só dando um empurrãozinho pro destino. Ela tem que entender quem é que manda." Prints. Salvos. Data. Hora. IP. Pedi pra Júlia acessar a conversa do Wi-Fi da casa dela, que era diferente do meu, para evitar rastreamento cruzado. Depois de mais umas mensagens, Carol soltou o ouro. Ela devia agradecer que só usei o CPF. Se quisesse, teria mandado os prints dela pelada que roubei do celular da Isa. Mas ainda não é hora. Eu li aquilo com uma mistura de náusea e fúria. Ela tinha invadido o celular da própria prima, tinha prints íntimos, e estava usando como munição. Minha pele arrepiou, porque agora não era mais só contra mim. Ela era um perigo para todo mundo. Com as novas provas em mãos, Henrique entrou com uma nova petição. Agora, a ação incluía violação de dados pessoais, tentativa de fraude, assédio digital e ameaça de exposição não consentida. A delegada que cuidava do meu boletim chamou Carol para prestar depoimento. Foi nessa mesma semana que meu celular tocou com um número desconhecido. "Beatriz." Era Isa. A voz tremia. "O que foi agora?" "A Carol entrou no meu apartamento ontem. Disse que queria conversar, mas quando fui ao banheiro, ela mexeu no meu notebook. Hoje percebi que apagou uma pasta inteira com fotos e vídeos meus, íntimos.
Eu não respondi. Eu só deixei o silêncio fazer Isa perceber o tamanho do buraco. Ela continuou. Eu vou prestar queixa. Eu sei que não tenho como apagar o que fiz com você. Mas talvez ainda dê tempo de impedir algo pior. Naquela noite, Isa registrou o boletim de ocorrência. E finalmente a Polícia Civil passou a investigar formalmente a Carol por violação de privacidade e tentativa de fraude. Foi como assistir um castelo de cartas desmoronar em câmera lenta. Mas Carol ainda não tinha desistido. No sábado seguinte, durante um evento da empresa em que eu coordenava a organização, alguém soltou um áudio falso nos grupos de WhatsApp dos convidados. Era minha voz, mas editada, mesclada, dizendo coisas absurdas, que o evento era uma farsa, que os produtos vendidos eram falsificados, que o dono da empresa era um velho burro e ultrapassado. O caos se instalou por meia hora. Os clientes desconfiados começaram a cochichar. O dono do buffet me chamou no canto. Bia, pelo amor de Deus, o que é isso? Eu não chorei, não surtei. Apenas mostrei a ele o celular com o áudio, e a análise que a Júlia fez, mostrando que o áudio era montado, com falhas de modulação e cortes evidentes. Rodrigo, meu chefe, se aproximou, ouviu tudo e disse: Carol, sempre ela. E isso é perseguição. Vamos colocar a empresa como parte na denúncia. E foi o que fizemos. No domingo, Carol foi intimada. O mandado chegou na casa da tia Vânia. Ela apareceu na delegacia com um advogado novo e os olhos vidrados. Tentou manter o discurso de que estava sendo vítima de uma armação coletiva. Mas desta vez, não havia onde se esconder. A juíza do caso pediu uma audiência especial. A promotoria passou a tratar o processo como crime continuado com agravantes. A pena agora era real. E a única forma dela escapar de um processo criminal formal seria confessar e aceitar um acordo judicial com retratação pública. Foi exatamente isso que aconteceu na segunda-feira seguinte. No salão da casa da minha avó, com a família reunida, Carol leu um texto escrito por advogados. Eu, Carolina Duarte, assumo responsabilidade por atos cometidos contra minha prima Beatriz Silva, incluindo falsificação de provas, tentativa de fraude de identidade e ameaças indiretas. Peço desculpas formais e reconheço o sofrimento causado. Estou comprometida a não repetir tais atos. O silêncio foi ensurdecedor. Nenhum aplauso, nenhum comentário. Minha avó chorava de vergonha. Minha mãe me olhava com a culpa escorrendo dos olhos. Meu pai apenas balançava a cabeça. Isa me abraçou em silêncio. E eu me levantei, encostei o dossiê em cima da mesa, e disse: isso não apaga tudo o que aconteceu, mas me libera. Não sou mais o que vocês fizeram de mim. E saí, com a cabeça erguida, com o corpo inteiro vibrando, com a sensação de ter vencido a guerra que ninguém achava que eu sobreviveria. Mas o destino, como sempre, tem um gosto irônico pelas reviravoltas. Na semana seguinte, a tia Vânia apareceu no meu trabalho, com um envelope nas mãos, e os olhos marejados. Beatriz, a Carol está grávida, e está dizendo que o pai é seu ex. A notícia da gravidez caiu como uma bomba. Carol estava esperando um filho do meu ex-namorado, Daniel, o único homem que me amou de verdade antes de tudo desmoronar. Ela dizia que foi sem querer, mas as datas batiam com o período em que ele me consolava após a humilhação do roubo. Parte de mim queria explodir, a outra desconfiava. Aquela gravidez parecia mais um novo golpe.